Olá, seus lindos, titio Rômulo na área. Conversei com a equipe do material e eu disse que eu não queria material para hoje. Hoje eu queria vir no gogó, eu queria vir na fala, hoje eu queria vir usando o quadro com vocês, porque o povo falou, titio, a gente queria que você fizesse alguma coisa, né, no quadro e tal, pra gente ter mais ou menos uma ideia de como fazer, que você... Então, a gente já vai fazer uma revisão agora para valer a pena mesmo você ter ficado até agora. Então, o presente vai ser fazer ali pelo menos o início de uma redação junto com você nesse Quadríssimos. Só me lembra uma coisa, eu tenho até que horas aqui? 6. Pessoal, pode mandar dúvida para mim, por favor. Dúvidas sobre a estrutura do texto, dúvidas sobretudo sobre a introdução da sua redação Zice, dúvidas sobre projeto de texto, dúvidas sobre marca de autoria, dúvidas sobre repertório sociocultural. Estamos juntos? Ora, a aula de hoje é uma atualização, é uma revisão para você que está chegando agora, você não conhece ainda o ProEnem, ou conheceu e ainda não tinha tido aquela força de apertar o botão, apertou agora. Então a gente está dando uma resumida no conteúdo, ou nos conteúdos que você tem visto desde o primeiro dia de aula. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba, se você não me conhece ainda, que eu quero que você saiba sobre mim, é que eu sou a pessoa mais feliz do mundo por estar aqui com você. Vou até tirar o óculos Zice. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo para estar aqui com você, porque quando a gente tem um professor feliz, aí já é o primeiro passo para a gente arrebentar a boca do balão. Segunda coisa que eu tenho para dizer para vocês é que a equipe que está aqui conhece o Enem de trás para frente. Quem trabalha com a gente, que não trabalha na banca, faz o Enem todos os anos para atualizar o aluno, quanto a tempo de questão, vamos mudar a técnica, vamos mudar a didática, vamos fazer isso aqui lá. Por quê? Porque é gente que transpira o Enem, que respira o Enem. O objetivo da gente aqui não é só você fazer a prova, mas você fazer a prova bem, fazer a prova rápido, porque a gente sabe que o aluno não dispõe da vida inteira para ficar fazendo uma questão. Então, entre várias possibilidades de resolução de uma questão, a gente procura atualizar o aluno. O Vitor comentou com eles aqui no ao vivo, que ele fez o Enem esse ano e tirou uma nota alta de redação e estava falando. Então, você está fazendo, aí eu estou falando pelos meus colegas, né, com um estudo com uma equipe que sabe o que está fazendo. Então essa é a melhor coisa que você pode fazer, é o melhor investimento, a melhor segurança que você pode ter para investir o seu rico dinheirinho aí em uma preparação diferenciada. Venha fazer parte das nossas monitorias, venha ter uma redação comentada e corrigida pela minha equipe, venha participar, venha fazer parte dessa família. Estamos juntos? Então, vamos ao Quadríssimos, vamos falar agora sobre a estrutura dissertativa do Enem. Vamos lá? Comigo? Gente, dá uma olhadinha no story do Instagram do ProEnem, por favor, para olhar o meu vídeo chegando de Paris. Não é isso? Olha lá. Vamos lá então. Olha, eu não sei de mais nada não. Vamos lá com o titio Zice. Amados, primeira coisa que eu digo e eu digo sempre, você só vai ser capaz de dar conta da microestrutura, que é o parágrafo, se previamente você souber dar conta da macroestrutura, que é a redação inteira. Na verdade, eu inverti a informação, né? Você só vai ser capaz de dar conta da macroestrutura, que é a redação inteira, se você souber os entrelaces da microestrutura, que é o parágrafo. Então, primeira coisa, para com esse negócio, tem dificuldade em redação. Não. A gente está no começo do ano. Então, você ainda não tem o direito de dizer que tem dificuldade em redação. Por enquanto, você vai dizer, professor, eu tenho dificuldade em parágrafo de introdução. Estamos juntos? Se eu ainda não falei com você sobre tudo, eu até dei a estrutura toda na última hora, a gente vai revisar isso agora. Mas a gente ainda não viu as competências, não viu um monte de coisa. Então você vai arriscar sim, já vai mandando sua redaçãozinha pra gente, vai assistindo aos vídeos, porque quem é aluno assinante consegue acelerar os vídeos e ir assistindo mais pra frente, antes da minha aula ao vivo, e você vai produzir a sua redação, vai assistir os textos de apoio. No curso de redação, você tem lá bonitinho debate em podcast para você ouvir, batalha espiritual travada e vencida. Então, volta para cá. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Previamente, você precisa dominar a estrutura do
parágrafo. Só que, para você chegar bem à introdução, você precisa ter tido uma leitura orientada do tema, uma consciência sobre o assunto, uma maldade em relação à tese e uma dispensa em relação ao título. Não entendi, professor. Então vamos no passo a passo. Eu me sinto, vou falar a verdade, humilhado de entrar para dar uma aula depois do Vitor. Porque o Vitor, ele tem um quadro, né, que é trabalhado ali na perfeição. Eu já chego nessa esculhambação aqui inteira. Vamos lá então, Titio. Assunto. Tá cortando? Tá dando para ler? Assunto. Cadê? Tema. Tese, título. Tá dando para ler o título aqui? Tá cortando? Cadê eu? Tira a tarjinha ali para eu conseguir ver se eu tô cortando o título ou não tô cortando o título. Cadê o Titi? Tá dando para ler. Então vamos lá com o Titi. Primeiro, o assunto eu já falei que ele é amplo, genérico, porque ele é produzido pela sociedade. O tema, eu já falei que é específico, porque ele é produzido pela banca. A tese, ela é crítica, ela é produzida por você. O título é facultativo, é melhor você nem colocar, não perder tempo com isso, a gente fala disso já já. Então, olha só o meu facultativo, que letra horrorosa, que me dá ódio, né? Gente, o que acontece, Titio, eu queria ter uma letra mais bonitinha, eu queria ter feito aquele curso normal, eu sempre conto isso, né? Eu queria ter feito curso normal, aquele curso que a pessoa faz no ensino médio para virar professor, daqui, facultativo, para aprender a fazer uma letra bonita, dividir um quadro. Aí meu pai falou assim, não, que se você fizer esse negócio de curso normal, negócio de professorinha, não sei o que lá, vai virar... Não é isso? Se fizer curso de magistério, vai virar... Conclusão, não adiantou nada. Né? Não adiantou muito não. Conclusão, ainda tem a letra feia, não é isso? Né? Enfim, e ainda tem a letra feia. Vamos lá então, vem aqui com o Titi. Vamos lá, é para animar o sábado. É para animar o sábado. Fecha as outras abas, se estava com sono, vamos acordar. Batalha espiritual travada e vencida. O que eu posso falar sobre o assunto? Se eu digo saúde, isso é assunto. Se eu digo saúde de idosos e coronavírus no Brasil, isso virou tese. Se eu digo que o coronavírus representa um risco à saúde dos idosos, já fragilizada pela falta de atendimento no Brasil, eu estou diante de uma tese. Então, o assunto saúde é amplo. Eu especifiquei com o coronavírus, eu tenho uma tese, olha, tem um tema, quem faz isso é a banca. Eu coloquei um verbo, transformei em afirmação, então eu estou diante de que... Vem cá, o Google o Google, em Tarcinesice, você que é da tecnologia, o YouTubice, ele não consegue ler essa coisa que a gente faz não, né? Que eu falei assim... Porque se falar palavrão, diz que no negócio não monetiza, não tem um negócio assim? Ah, sim, mas não... Tem problema não? Aí eu não falei, porque eu, pra poder... Eu falei, eu fiz só a mímica. Professor, quais são os assuntos cobrados, os eixos temáticos cobrados no Enem? Vamos ver se cabe tudo aqui? Primeiro, me ajuda a lembrar em casa que já assistiu a aula. Infância, criança. Segundo... Vou botar até de outra cor, para poder... o laranja, o povo consegue ler o laranja? Consegue. Ah, é? Tá. Mesmo o pessoal que está assistindo em baixa resolução, gente, você está no bate-papo, tá? Se você estiver vendo em baixa resolução, você me fala se está conseguindo ler essa letra aqui. Diz o Racinesis que dá para ler tudo. Então, vamos lá. Então, infância, criança. Depois eu vou colocar comunicação social.
Depois eu vou colocar costume, não é costume social não, qual é a palavra que a gente inventou? Comunicação social, comportamento social, engajamento social, quem não sabe o que está acontecendo aqui é o seguinte, o Enem, ele não repete o tema, mas ele repete o assunto. Todo o tema é elaborado de uma lista de assuntos que é entregue para a banca. Então a banca tem que se virar para produzir um tema aqui dentro. Então se eu já estou dando para você qual é a treta, você já sabe onde começar a estudar o seu repertório sociocultural. Você vai abrir o Googlezice e você vai jogar lá criança e infância, vai clicar em notícias e vai ver o que saiu de notícias sobre infância, caso o tema leve em consideração criança. Você vai comunicação social, alguma coisa relacionada a fenômeno de internet, uso de internet por A, por B, por C, crime na internet, leis relacionadas à internet, tá aqui, né, comunicação social, comportamento social, coisas relacionadas à doação de sangue, doação de órgãos, adoção, enfim, engajamento social. O engajamento social tem a ver com a mobilização para resolver problemas sociais. Então, se for como aumentar a doação de órgãos no Brasil, é engajamento social. Se for só doação de órgãos no Brasil, isso é comportamento social. 1, 2, 3, 4. Eu tenho que lembrar todos, Jesus me ajuda. Vamos lá então. Vou colocar aqui, valorização do conhecimento. Se eu esquecer algum, eu vou colocar lá no meu Instagram, @RomuloBolivarOficial. Valorizamento, olha. Valorização, olha, correria. Valorização do conhecimento. Gente, me deu uma sede de repente. Tem água aqui comprada, mineral, ou é só essa água da bica? Como é que é? Cara, eu sou suburbano, eu bebo a água da Sedai mesmo. Não, a água da Sedai tá matando, cara. Olha aí essa orelhinha que tá crescendo atrás da sua orelha de verdade. É uma mutação genética dessa água. Valorização do conhecimento. Meio ambiente. Tá faltando uma, são 7. Minorias. Pessoal, tá conseguindo ler isso, gente? E aí, Racine? O pessoal falou que tá conseguindo ler? Falou que não, né? Ah lá. O pessoal falou que não. Fala a verdade, Racine. O Racine falou, pode escrever que dá para ler sim. Eu aposto que o povo tá falando. Não bate papo que não dá. Não é isso aí. Aí, o que o povo tá falando? Aí o Racine... É isso. Então, Titi vai ler. Olha que Titi vai ler. Infância, criança, comunicação social, comportamento social. Preste atenção, Titiozinho, que eu tô lendo, caso você não enxergue aí no Telefoníssimos. Engajamento social, que ficou enagajamento, é engajamento social, batalha espiritual travada e vencida. Foi? Valorização do conhecimento, você tinha visto? Meio ambiente e minorias. Minha amiga poderosa está assistindo minha aula lá de fora, ela veio, corre, tá aí, engajamento, a sorte que Deus falou no meu ouvido antes dela, mas ela veio na correria. Professor, isso são os assuntos do Enem, sim. E como é que a banca olha para esses assuntos? A banca olha pensando que o tema da redação, primeiro, vai ser sempre um problema social. Segundo, esse tema da redação, ele vai ser um tema social atual. Deixa eu mudar a ordem. Antes do atual, eu quero colocar, ele é no Brasil. Terceiro, esse tema precisa ser atual. Quarto, ele precisa ser discutido ou ter sido discutido em TV aberta. Quinto, vou dar uma espremidinha aqui, ele não
expõe diretamente o government, o governo. Vou voltar para explicar isso aí, tá? Essa baixaria toda aí. Tese. A sua tese vai ser uma afirmação crítica voltada sempre para algum aspecto negativo. O título é facultativo. Eu vou falar para você que o melhor que você tem a fazer da vida é evitar o título Batalha Espiritual, Travada e Vencida. Então vem, Titi, vamos lá no passo a passo. Ora, a banca vai receber lá bonitinho aquela listinha do INEP, que vai ser mais ou menos isso com outras palavras. E aí a banca vai ter que escolher, olha, você produz o seu tema sobre valorização do conhecimento, ou sobre meio ambiente, ou sobre alguma minoria, ou alguma coisa ligada ao comportamento social. Então tá aqui o eixo, ou os eixos temáticos da sua redação. Você tem noção da preciosidade que é você ter contato com essa informação que está aí? Que as pessoas estão estudando atualidades para a redação, as pessoas estão enlouquecidas, querendo fazer. Você já tem um filtrado Titi aqui, eu já estou dando para você, não é isso? Então vamos lá com o Titio. Racinice, você não para de tu ser sacano, tu não teve negócio de Itália, de China, essas coisas não, né, Racinice? Esse nome Racine não me engana, isso é coisa de italiano, Racine. Chegou alguém da sua família? Não, né? Eu gravei o professor de mandarim ontem. Ai, gente, olha aí. Da China pra China. Gente, já empesteou, já, olha, tem tudo. Gente, vamos lá. Comigo. Só que a banca, ela não sabe, olha, tema minorias. A banca não vai pegar as minorias dos anos 70 e tal. Não é assim. Por quê? Porque a banca tem um critério pré-estabelecido para produzir tema. E dentro desses critérios, primeira coisa, todo tema do Enem tem como contrarreflexo um problema social. Então, quando eu falo de problema social, eu estou dizendo que na hora de você apresentar a sua tese, você tem que receber o que eu digo toda hora, que é o espírito de sogra. O que é o espírito de sogra? Muitas vezes não é a sogra, é a mãe. Mas eu não estou aqui para perder o emprego nas escolas que eu trabalho. Eu digo que é a sogra, eu digo que é a mãe, ela vai lá e me demite. O que acontece aqui? Para onde você olha, você vai ver aspecto negativo. Então, qual é o tema? O tema é adoção. Adoção no Brasil. Aí você vem, a adoção é um movimento lindo de humanidade. A adoção é um melhoramento do nosso bem-estar. Quem doa, doa não só o financeiro, como também o afetivo. Doar é amor. Não é isso! Chegou na hora da prova, a doação no Brasil, você vai falar sobre o preconceito envolvido na doação no Brasil, você vai falar sobre o desprezo das crianças, ou com as crianças, em relação à adoção tardia, você vai falar sobre o problema, a crise da adoção de crianças negras no Brasil. Então tá aqui. É a questão da adoção vista por uma perspectiva de problema. Foi o exemplo que eu dei na outra aula, que é água. Você tem ali, tem água em cima aí, mas não é uma água do bem, é água do... Essa é SEDAI. Ai, meu Deus, eu vou tentar tomar. Gente, se eu desmaiar, é água da SEDAI. Ai, Jesus. A água da SEDAI tem os anticorpos para deter o coronavírus. Ô, pro Enem, bota uma água filtradinha aí pra gente. Não, mas essa é do filtro. Doce. Oh, meu Deus. Gente, saiu o som não, né? Pelo amor de Deus, gente, uma água com gosto de terra. Jeová. Como é que católico fala? Maria passa na frente. Aí, ó. Vamos lá então, titio. Vamos lá. Perdi, gente, será que já começou a fazer o efeito? Perdi até a memória. O que eu tava falando? Sim, da água. Caiu água. Você vai falar sobre, olha aí, titio, a poluição da água no Brasil.
Caiu, o tema é água. Você vai falar sobre a má distribuição da água no agronegócio. Então você vai ver todos os temas sob uma perspectiva negativa. Professor, isso é obrigatório fazer uma redação? Não, não é obrigatório não. Mas como a redação do Enem tem, entre os seus critérios de correção, uma questão chamada proposta de intervenção, você só tem que intervir no problema. Você está me entendendo ou não? Se você faz uma redação comprovando que a água é linda, você vai intervir em quê? Agora, se você diz que a água é mal distribuída, você vai intervir na proposta, mas não vai intervir direito. Se você diz que ela é desperdiçada no agronegócio, você vai ter uma proposta para o agronegócio utilizar direito. Se você tem a questão da utilização, má utilização doméstica, a sua proposta vai ser que o doméstico, enfim, o uso no lar, o uso doméstico seja um pouco melhor. Então, todo o tema do Enem tem como contrarreflexo um problema social. Ah, o problema social é. Aí eu pergunto, gente, a questão da imigração a imigração mexicana nos Estados Unidos. Pode ser tema do Enem? Sim ou não? Não. O muro de Trump pode ser tema do Enem? Não. A abertura econômica de Cuba pode ser tema do Enem? Não. A gripe do Papa, que o povo não sabe se é o coronavírus, sei o que lá, pelo amor de Deus, eu tenho uma simpatia, eu tenho um carinho com esse Papa, gente. Vocês cuidam desse meu papazinho, que eu dou um beijinho nele depois que passar essa gripe, que eu sou louco por ele. Vai lá. O que acontece aqui? Não é qualquer problema social, tem que ser um problema social do Brasil. Então você já está afunilando. Olha o tamanho do funil que eu estou jogando na tua cabeça. Porque você vê, como é que eu vou me preparar para a redação? Eu tenho que estudar tudo, tenho que ler tudo. Primeiro, eu dei um primeiro recorte. Depois eu dou um outro recorte. Tem que ser problema social no Brasil. Problema social no Brasil. Então eu posso falar sobre a revolta da vacina que aconteceu lá na década de... Não, porque é problema social no Brasil, tem que ser atual. Se você pode sim ter como tema a crise no sistema de vacinação, que é uma crise atual, o que vem de poucos anos para cá. Porque aí eu posso citar a revolta da vacina. Sim, uma coisa é você poder citar, outra coisa é a banca colocar aquilo como tema batalha espiritual travada e perdida. Então voltei para cá. Problema social no Brasil, o tema é atual. Aí eu começo a fazer uma perguntinha para você. Por exemplo, eu acabei de tomar essa minha aguíssima, né, aqui no Alvivíssimos. E aí, essa água tá com aquele gostinho, né? Um gostinho estranhozinho. Um gostinhozinho, meu amigo não liga, já tá acostumado. Mas eu só tomava água assim, porque eu morava em Campo Grande, era filtro de barro. E aí era uma aguinha, a mais gostosa do mundo, tem gosto da minha infância. Eu faço esses escândalos, mas tem um gostinho da minha infância. O que acontece aí? Porque o Rio de Janeiro está passando por uma crise horrorosa na questão da água, né? A água está com um mau gosto, porque eu tenho... Sabe que, olha só como é que é interessante. As pessoas dizem assim, como é que é o nome? Gigóia, não é... como é que é o nome do mato que dá esse gosto de vala lá na água? Como é o nome da alga? Não, mas eu posso dar um Google aqui. Então, aí... Cadê Racenisice? Racenisice já está sendo levado para o coronavírus, está quase no desencarne de Racenisice. Vamos lá. E aí, o povo diz assim, não, esse gostinho da água não tem risco nenhum, porque isso é a alga. Aí você pode tomar tranquilo. Só que o povo esquece de avisar que essa água só dá em água que tem esgoto no meio. Entendeu ou não? Então, porque o esgoto mesmo não dá o gosto é da alga. Então, eu falo, não, mas essa alga não faz mal. A alga não faz mal. O mal foi o esgoto que fez ela parar lá. Aí que tem o negócio do ranço, tem um negócio dela. Aí eu pergunto pra você, esse tema da água no Rio de Janeiro pode ser tema da sua redação do Enem? Sim ou não? Não. E por que não pode? Não pode ser tema da sua redação, porque o Enem cobra temas nacionais. A violência nos blocos de carnaval de Salvador pode cair como tema do Enem? Não, porque tem que ser tema nacional. Se você vai fazer a redação lá pela Santa Casa de Misericórdia, lá da Bahia, gente, como é que é aquele vestibular da Bahia para medicina bonitíssima? Aí sim, pode cair um tema como esse. Aqui você vai fazer o ERJ,
PUC-Rio, pode cair um tema relacionado à questão da água, da alga, qual é o nome? Geosmina. Geosmina, o nome da infeliz da alga, entendeu? Mas a alga não faz problema não pode tomar que a alga não faz mal algum. A alga, eu não estou com medo da alga, eu estou com medo do esgoto que fez a alga para lá. Enfim, então, caem temas que tenham relevância nacional. A violência contra a mulher, relevância nacional. A manipulação de dados do usuário pelo controle de dados na internet é amplitude nacional. Cadê? Publicidade infantil no Brasil, lei seca. Ah, mas, poxa, para essa questão da internet, por exemplo, tem gente nos cantões do Brasil que pode não ter muito noção sobre isso. De verdade. Então, o Enem costuma colocar como tema assuntos que já foram discutidos em TV aberta. Então, veio aluno esses dias perguntar, né, lá no meu Instagram, @RômuloBolivarOficial. Titio, eu assisti no GNT uma reportagem linda sobre um negócio de um peixe que transmite uma doença, que faz não sei o quê. Isso aqui pode ser o tema da redação do Enem. Eu falei, gata, você começou, eu já vi que... Por quê? Porque o GNT é uma TV fechada, essa discussão sobre esse peixe não tomou o Brasil ainda, então não tem relevância. Outra coisa, não costuma ser moralmente polêmico. Então não vem com essa palhaçada de boteca, aborto. O Enem não vai mandar fazer redação sobre aborto. União civil homoafetiva, casamento gay. Não vai ser tema da redação do Enem. Estamos entendidos? Voltei para cá. Por último, e aí o povo gosta de polemizar isso aqui, a gente vai tratar de despolemizar. O tema da redação do Enem não expõe o governo. Ah, mas esse Bolsonaro tem nada a ver com o Bolsonaro. Eu trabalho, né, preparando os alunos para o Enem há anos. Já passei por várias bancas e por vários governos. Então isso não tem a ver com o governo, tem a ver com o Estado. O tema da redação não expõe o governo. Vou ser bem sincero com vocês. Final do ano passado, véspera do Enem, tive que liberar os temas da internet para o aluno fazer o tema que ele quisesse e não o tema que eu sugeria todos os meses. Por quê? Porque os alunos queriam fazer redação sobre queimada na Amazônia, queriam fazer redação sobre Lei Rouanet, queriam fazer redação sobre, mais o quê? Preconceito LGBT, queriam fazer redação, o aluno queria fazer redação de tema, tudo que é polêmica que saiu na véspera do Enem, o aluno queria fazer redação. Só, amados, a redação, o tema da redação, via de regra, é produzido nos primeiros 3 meses do ano. Ó, Racine tossindo, gente. Eu não tenho pra onde correr, esse estúdio está fechado, gente. Não tem um respiro. Olha lá. Vamos lá, então. Racine já está sendo levado pelo coronavírus. Ora, o que acontece aqui? O que eu estava falando, amigo? Eu já fui atingido pelo vírus. Polêmico agora de governo. Isso, que aí é avançado o tema aí com 3 meses. 3 meses, obrigado, me achei. Aí o que acontece aqui? O tema da redação é produzido nos 3 primeiros meses do ano. E aí, do 3º mês ao 6º mês, ocorre uma peneirada entre os temas produzidos, aí o tema ele é escolhido, revisitado, os textos de apoio são revistos, são atualizados, então você vai ter ali, até, em geral, até junho. Tá? Via de regra, o tema fica pronto ali em torno de junho, titiozice. E é nesse entorno de junho que você vai se preocupar. Então não vai... Pode ter uma coincidência? Pode. A banca colocou o tema da redação, doação de órgãos no Brasil. Quando chegou uma semana antes do Enem, o governo mudou a lei sobre a doação de órgãos no Brasil. Aí, coincidência. Outra coisa, para vocês que estão estudando agora, me ajudarem a falar para esse povo que vai chegar para conhecer a gente na véspera do Enem. O tema do Enem, gente, é uma coisa fechada e sigilosa que ninguém sabe. O Enem é uma coisa sigilosa e que ninguém sabe. Eu já vi um monte de professor
dizendo assim, eu acertei o tema da redação todos os anos. Aí eu fui olhar, o que aquele professor tinha? Acertou nada, mentira. Acertou o assunto aqui. Com certeza o tema do Enem vai estar aqui dentro. Eu vou dizer o quê? Que eu acertei o tema? Aí mandou fazer uma redação sobre violência contra a mulher. E o tema da redação? Persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A professora ou o professor acertou o tema? Não acertou. Porque se o aluno faz redação sobre violência contra a mulher, não discute a persistência, não discute a sociedade brasileira, ele perde ponto, ele tem tangenciamento. Então não fica essa preocupação. Agora, vai ter um povo que vai ficar dizendo que... Porque quando chega na véspera da redação do Enem, o pessoal das redes sociais do INEP fica postando dica de atualidades para poder ajudar os alunos e tal. Só que esse povo do marketing, o estagiário do marketing, ele não tem noção do que seja o tema do Enem. Ele está tentando ajudar da cabeça dele. Tá entendendo? Não? O povo fica assim, olha lá, o INEP colocou uma dica aqui, ó, que eu acho... Aí sai o tema da redação, não tem nada a ver com a dica. Porque, gente, um tema sigiloso. Tu acha que o presidente do INEP, da banca, da treta toda, ele vai liberar aqui no ouvidinho do estagiário do marketing, ó, negócio de democratização do acesso ao cinema, hein? Você bota lá um negócio aqui da democratização do acesso ao cinema, hein? Não existe isso, gente. Mas sabe o que é? Eu acho que o próprio aluno, no fundo, ele sabe que isso é uma idiotice. Só que ele tá tão nervoso, ele tá tão assoberbado, com tanta coisa na cabeça, que ele começa a correr igual um desesperado, igual um zumbi para um lado para o outro. Eu não quero você perdido com isso, você vai se orientar por mim. Estamos entendidos ou não? E eu vou estar lá orientando, olha, você vai por esse lado aqui, você vai peneirar o tema assim, e é assim que você vai trabalhar. Então vem titio aqui. Então, problema social de dentro do Brasil, ele é atual, não tem relação... É claro que o problema pode partir do passado para o presente. E ele não expõe o governo. Como é que eles fazem para não expor o governo? Eles usam um recorte no próprio tema ou no texto de apoio para livrar a cara do governo. Então, geralmente... O tema, ele é um problema do Estado, mas não é um problema do governo. Aí você vai ter que... Aliás, mas não é um problema só do governo. Você vai ter que saber a diferença entre o que é Estado e o que é governo. Tudo bem ou não? O governo é transitório. Estamos entendidos? Então vamos lá. Caiu no Enem. Violência contra a mulher? Não. Caiu persistência da violência contra a mulher. Para quê? Para mostrar que o problema da violência contra a mulher não era um problema daquele governo. Ele vinha exigindo de anos e anos e anos até aqui. Tema do ano passado, democratização do acesso ao cinema. Foi uma coisa pontual? Não. O texto de apoio mostrava que desde a década de 70, de 80, o cinema estava desaparecendo, depois ressurgiu com o shopping center. É um problema do passado que veio até agora. Então não adianta você jogar tudo na conta do governo, porque você não vai resolver todos os problemas por conta disso. Estamos entendidos? Sim. Wilson, mas se eu falar do governo, perde ponto? Não, não perde ponto, mas depende de como você vai falar. Porque se você diz, por exemplo, que na época da violência contra a mulher, que existia violência contra a mulher por causa da Dilma, que era presidenta, estava errado. Eu acho que era Dilma, se não me engano. Se você diz que hoje tem poucas salas de cinema, ou as salas de cinema não estão no Nordeste do país por causa de Bolsonaro, você não argumentou, então você perde ponto por incoerência na argumentação. E não porque você faltou, porque você pode criticar o governo, criticar o Estado, mas precisa ter lógica. E aí a gente vai ter que se lembrar que redação do Enem não é internet, que você pode falar qualquer porcaria, que você pode fazer qualquer crítica, pode generalizar, política é tudo bandido, e não sei o que lá, é um assassino, eu sei o que, e você, isso aqui é nazista, esse aqui é não sei o que. Esse tipo de generalização em que você tira de um contexto, recorta um pedaço e produz um discurso, isso funciona muito na rede social, mas na sua redação não vai funcionar. Estamos entendidos, amados? Sim ou não? Então vamos lá, já vamos passar adiante, batalha espiritual travada e vencida. Sua tese precisa ser crítica, relacionada a um problema, e o título, eu falo de título toda a aula, o povo já não me aguenta mais ouvir sobre isso, né? Mas vamos lá, o título, ele não pode aumentar a sua nota, mas se você cometer erro no título, o título pode baixar a sua nota. Pontuou errado, repetiu a palavra do título na primeira linha da redação. Resumindo, o título aumenta a sua nota? Não, pode baixá-la sim. Então você vai usar título para quê? Então deixa eu dar uma acelerada aqui
Tem uma pergunta da Poli. Boa tarde, boa noite, titio. Gostaria de saber se posso usar a citação do livro Pequeno Príncipe na minha redação. Se sim, em qual tema se encaixaria melhor? Então, amada, o Pequeno Príncipe trata de vários assuntos. Você pode usar o Pequeno Príncipe para basicamente todos esses temas aqui. O Pequeno Príncipe, ele é meio que um ensaio da base filosófica, né, da nossa base filosófica. Então, assim, um dos melhores repertórios socioculturais que nós temos é o estudo de filosofia e sociologia, né? Então, enfim, depende do trecho do livro, depende da fase do livro, mas agora, se você começar a ler novamente o livro com isso aqui na mente, você consegue, inclusive, dar uma colorida lá no livro. Ó, isso aqui eu posso usar se for criança, isso aqui eu posso usar se for... Bota uma cor para cada um desses temas aqui, e aí você vai colorindo o livro inteiro. Olha aí, que delícia. Você não precisa citar um pedaço do livro, você pode só mencionar aquele contexto. Olha aí, que analogia linda. Pode usar o Pequeno Príncipe, sim. Dom Pedro II. Vai ter novela na Globo, o negócio de Dom Pedro, gente? Hoje eu estava no centro da cidade, estava tendo gravação lá com os atores, tudo com o negócio de roupa de Dom Pedro, de rainha, de não sei o quê. Tava uma coisa linda. Caio Castro é lindo, desse tamaninho, mas é um pedacinho de perfeição, gente. Vamos lá, então. Dom Pedro II. Boa tarde, tio. Poderia dizer tudo que a marca de autoria deve ter? A marca de autoria deve ser uma frase crítica, de preferência. É bom que você cite a sua expectativa em relação ao nosso país e o que acontece. Então, por exemplo, você diz, é inadmissível que em um país oficialmente democrático, o governo não garanta o acesso a XYZ a todos os indivíduos. É inaceitável que em um país oficialmente laico, o Estado não garanta a liberdade de culto a todos os seus cidadãos. Lê-se, portanto, como nociva a percepção de que um país signatário da Declaração dos Direitos Humanos não garanta o direito, o acesso ao trabalho e à moradia a todos os indivíduos, o que tem permitido o aumento da população de rua. Então, em vez de você dizer assim, é inaceitável tantos moradores de rua, não, é inaceitável que em um país signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Estado não... Percebeu ou não? Então, se você citar Declaração Universal dos Direitos Humanos, Constituição Federal Brasileira e a Declaração da ONU, porque o Brasil é membro pleno da ONU, então as metas de sustentabilidade da ONU são ótimas para isso. Você, citando isso tudo, na hora de fazer a crítica, você... Nossa, é o pipoco do trovão, batalha espiritual travada e vencida, você vai sair ali, beijo no ombro, não é isso? Como diz minha amiga Todinho, que tiro foi esse? Vamos lá então, comigo. Filho revoltado do Lameirão. Não, se é filho do Lameirão, não tem como ser revoltado. O Lameirão é todo tranquilo, Lameirão, né? Como é que pode ser um filho revoltado do Lameirão? Oi, boa tarde, tio. As citações de séries, filmes musicais ou conteúdo disciplinar, elas podem ser utilizadas na conclusão e introdução ou só podem ser usadas no desenvolvimento? Eu tô lendo e dando uma corrigida no plural, você tá percebendo, né? Então, pode ser usado em qualquer parte da redação para contextualizar. O importante é que você não use só a série, tá bom? É que eu tava falando com o Felpezinho, quando o Felpezinho, né, a gente trouxe o Felpezinho de Detroit para gravar aqui no Pro Enem com a gente. O Felpezinho, vocês conheceram o Felpezinho como o menino Black Mirror. Se não conhece, pesquisa no Google, porque ele tirou 1000 na redação do Enem usando a Black Mirror como repertório sociocultural. Só que ele não usou só Black Mirror, ele usou também todo um outro repertório aí sócio-histórico bastante relevante. Então, e outra coisa, você pode ter citação na conclusão? Pode, mas a citação precisa ser comentada, contextualizada. Não sei se é uma boa você colocar a citação na conclusão, não. Tem gente que faz, mas é mais difícil. O melhor é você usar a conclusão para retomar algo que você disse na sua introdução no desenvolvimento. Então, se você usou introdução ao desenvolvimento, por exemplo, falando sobre Montesquieu, aí você faz o que na conclusão? Portanto, de acordo com as aspirações iluministas, enfim,
do filósofo, do pensador Rousseau, aliás, do pensador Montesquieu, XYZ. Então você acrescenta que ele era iluminista no final da redação, né? Você, ou do período antes da Revolução Francesa, acrescenta um dado histórico, fica mais bonitinho você ampliar uma citação já feita do que colocar uma citação nova na sua conclusão. Isso é uma dica do titio, tá bom? Vamos lá então, voltei para cá. Quais são as 3 finalidades do parágrafo de introdução? Eu digo sempre, contextualizar o tema, apresentar a tese e explicitar um projeto de texto. And I rise up, highlight the day, I rise up. Titi, comecei a fazer a minha redação. Vou direto da minha tese. A doação de órgãos vem diminuindo cada vez mais no Brasil, ou vem diminuindo de forma alarmante no Brasil. Não. Eu vou contextualizar antes. Vou começar antes da crítica, vou começar. Em países desenvolvidos como Itália e França, a priorização da vontade do doador em detrimento da vontade da família fez com que o número de doadores de órgãos... Ó, Racine tossindo, gente, o coronavírus. Ora, e aí, o que acontece? Só que o Racine vive caindo de moto. Então, o que acontece? Num desses, o vírus já pula fora com medo de morrer antes do... Entendeu? O vírus, ele já pula de medo, que Racine, ele é fera radical, ele é dublê da Globo, né? Isso aqui é batalha espiritual travada e vencida. Então, eu começo. Em países desenvolvidos como França e Itália, a priorização da vontade do doador em detrimento da vontade da família fez com que o número de doações de órgãos aumentasse de forma considerável. Ponto. Eu continuo na mesma linha. Aí entro na tese. No Brasil, entretanto, a falta de mobilização do Estado nesse sentido vem permitindo que o número de doadores ou de doações caia de forma alarmante, ou tenha caído de forma alarmante nos últimos anos. Ponto. Aí, essa minha declaração negativa é a tese. Posso parar aqui? Não. Eu preciso dar um spoiler do que eu vou fazer depois. Aí eu aviso para a banca. Isso se evidencia não só pela ausência de leis específicas relacionadas ao tema, como também pela falta, ou como também pela influência religiosa na sociedade brasileira. E aí, você fala sobre a questão da lei e outro você fala sobre a questão da religião. Professor, tem como terminar isso de maneira mais fácil? Tem. Nesse sentido, convém analisar as principais causas e consequências relacionadas a esse fenômeno em nossa sociedade. E aí é um parágrafo para a causa, outro parágrafo para a consequência. Ou quero falar só sobre causas. Sob esse aspecto, faz-se necessário conhecer as principais causas relacionadas a esse fenômeno em nossa sociedade. Tudo bem? Estamos juntos? Então, ótimo. Vim para cá, bonitinho. Eu vou cumprir aqui o que eu prometi aqui. Ótimo. Eu acabei não escrevendo, né? Eu ia escrever no quadro, só que eu fui falando, não deu tempo de escrever. Prometo a vocês que eu vou fazer uma aula escrevendo, fazendo um pedaço de redação no quadro. Eu ia fazer uma, né? Mas eu acho que a gente, né, fez uma boa revisão hoje. Vamos lá, titio Zice. Professor, quais são as 3 finalidades do parágrafo de desenvolvimento? O que eu tenho que fazer para começar o desenvolvimento? Inicialmente, podemos destacar X, eu vou fazer uma retomada do que eu prometi aqui em cima no projeto de texto. Então, retomada do projeto. Inicialmente, é possível destacar a falta de leis específicas como uma das principais causas do fenômeno de diminuição da doação de órgãos no Brasil.
Ponto continuativo. De acordo com a publicação do jornal o Globo, em relação a países, a maioria dos países da Europa, o Brasil tem perdido espaço, apesar do desenvolvimento da tecnologia para a doação. Então, logo depois da frase de retomada, que eu coloquei um ponto, eu boto outro ponto para botar a comprovação da retomada. Então, a comprovação são os dados, comprovação do que eu retomei. Depois que eu fiz isso, eu vou criticar o que eu disse. Retomada, comprovação e crítica. Eu vou criticar o que eu disse ali em cima. Então, eu vou dizer como. É inadmissível que em um país signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, vírgula, aspectos particulares... Não, deixa eu deixar, vou colocar a Constituição aqui em cima. É inadmissível que em um país signatário, não, que em um país promulgador da Constituição Federal Brasileira, vírgula, a vontade do cidadão não seja plenamente respeitada após sua morte quando deseja doar. Percebeu ou não? Isso aqui que eu falo da doação pelo seguinte, o indivíduo da nossa geração, dos mais jovens, os mais jovens querem doar. Só que morre um jovem, o mais velho tem outra cabeça, tem outra mentalidade, não deixa a pessoa doar. É uma coisa que a NASA tem que pesquisar a mente. Eu já falei isso numa aula ao vivo aqui. O cara de uma religião de matriz africana, ele falece, você olha, vai no enterro dele, a família faz uma missa. Né? E aí o que acontece? A pessoa parece que vira dona daquilo ali, que não é a realidade. Então não adianta no Brasil você colocar na carteira de identidade, não adianta você fazer um documento, você fazer um testamento, não adianta você pichar no muro da sua casa, eu sou um doador de órgãos. Quando você morre, se a sua família não liberar, você não vai doar. Isso é a lei do Brasil. Na França, é o contrário. Todo mundo é doador em potencial. Para você não doar, você tem que deixar registrado que você não quer ser um doador. Entenderam? Aí tem um mito de que se você colocar na carteira, que você é isso, aquilo, outro... Aí quer dizer, o Brasil já avançou na tecnologia para doação de órgãos, para retirada dos órgãos, para transplante dos órgãos. E qual é o principal entrave? É a família. Porque o indivíduo que foi tem uma mente, a família tem outra, e a família vai lá e encalacra tudo. Então, voltei para cá. De novo aqui. Retomada, de novo, retomada. Crítica, comprovação e crítica. Tudo que eu estou ensinando aqui a vocês vale ponto. Então, retomada. Você pontua em projeto de texto. Comprovação, de acordo com o portal de notícias, né, de acordo com pesquisa realizada, a comprovação pontua em competência 2, repertório sociocultural. Crítica, pontua em quê? Pontua no aspecto chamado marca de autoria. Tudo bem? Estamos juntos? Então vamos lá com o titios esse. Ótimo. Deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, tá? Importantíssimo. Essa aula vai ficar aberta, não vai? No YouTube? E aí, deixa eu só avisar uma coisa para vocês. A gente tem um código promocional, não é isso? Que é negócio do ProVip, tal. Ele dá acho que 20% de desconto. 20% de desconto. Se você tiver assistido essa aula no YouTube, depois, esse desconto de 20% não vai valer mais. Então, se você for comprar depois, usa o meu código de desconto, que é TITIO10, que você vai conseguir ainda 10% de desconto. Esse código tá valendo ainda? O meu tá. Só tava valendo até ontem, não? O meu? Não. Todos, não? Não, meu código tá valendo ainda. Tá, depois eu vou confirmar lá, mas pode colocar. Você bota TITIO10, confirma lá. E aí, agora, esse código aqui embaixo só vale hoje pro dia da aula. Tudo bom? Se não estiver valendo, eu vou pedir mais um diazinho para valer. Mas vale sim. Vamos lá. Bota no sitezinho, se cair, caiu. Vamos lá então, comigo. Contextualização do tema, apresentação da tese, explicitação do projeto de texto. Professor, e na conclusão, o que eu faço? Na conclusão, não é obrigatório você colocar a proposta aqui, mas você vai ter a sua
a melhor parte para você colocar a proposta de intervenção. A proposta de intervenção tem uma receita básica, que é, você vai apresentar na sua conclusão o agente social, a ação, o meio modo, o detalhamento e a finalidade. Agente, ação, meio modo, detalhamento e finalidade. Se você... Tá valendo? Meu cupomzinho? Meu cupomzinho tá valendo, hein? Não, mas pediram para divulgar o que eu tô aqui embaixo. É claro que eu tô divulgando aqui, o aluno, né, louco, né? O meu cupom só dá 10%. Hoje é 20%. Mas eu tô dizendo que vai ficar no YouTube. Se você assistir essa aula uma semana depois que ela foi ao ar, esse de 20 não vai estar valendo mais. Mas você consegue usando o quê? O meu código ZIS, Titio 10, você ainda salva 10%. Tá entendendo? Por isso que, olha aí, Titio, qualquer coisa. Professor, mas como é que eu compro? Entra no meu Instagram, @RomuloBolivarOficial, tá bom? E aí você bota aqui, ó, Titio 10 Ice, tá bom? Vamos lá, então. Agente, ação, meio modo, detalhamento, finalidade. Professor, como é que eu faço proposta de intervenção? Não vou me aprofundar por enquanto em proposta de intervenção, porque eu ainda não entrei nesse assunto e hoje a aula é uma revisão dos aspectos que nós vimos nas aulas passadas. Tudo bem? Estamos juntos? Então vamos lá, deixa eu responder mais uma perguntinha ali. Doutora Brenda, Racine Zice veio querer sabotar meu código Zice. O que foi? Ah lá, o Racine Zice está bem bebendo água ali atrás de mim. Acabou a aula? Não, tem 5 minutos? 5 minutos. Titio, boa tarde. Eu tenho uma dúvida no desenvolvimento. Na parte crítica ao conteúdo do parágrafo, você deu exemplo, portanto, é inaceitável o quê? Após o inaceitável, usa vírgula? Não usa não. O que é uma conjunção integrante, não usa vírgula não. Futura advogada, boa tarde, Titio. Boa tarde. Aí, isso, gente, que é nome bonito. Doutora Brenda, futura advogada, profetizar bênção, gente. O povo colocou ali esse negócio de Donald Trump. Cadê o... Ó, ficou famoso, hein? Eu nem li a pergunta do infeliz. Mas depois eu me arrependi e voltei e li. Não foi? Titi tem um coração bom. Tem um ranço desse Trump aí. Boa tarde, Titi. Boa tarde, produção. Eu tenho muita dificuldade em criticar, mostrar marca de autoria. Tem alguma dica? Já dei a crítica, já dei a dica, já dei a crítica e vou falar mais sobre isso. Vitória Carol. A filha da Vitória Carol. Boa tarde, Titio. Eu queria saber se na hora de eu fazer a redação, o senhor recomenda que eu pesquise sobre o assunto na internet, porque fico com medo de não dar conta na hora da prova por não ter pesquisado. Amo suas aulas. Então, o ideal é que até o meio do ano você faça a redação pesquisando o máximo que você puder. Quando chegar ao meio do ano, é bom que você tente fazer a redação só com base nos textos de apoio, tá bom? Sem citar o texto de apoio, mas usando só o texto de apoio para se informar. Tá bom, maravilhosa? Você vai arrasar. Titi, ó, profetizo bênção na sua vida agora. Vamos lá. Juliana Meneghetti. Titio, é necessário fazer no mínimo 2 parágrafos de desenvolvimento, um para cada causa, por exemplo? Em 30 linhas eu não consigo nem começar a escrever meu nome. É muito pouco. Se pudesse comprar linha extra, eu comprava. Juliana, para de maluquice, hein? Para de maluquice. Olha só, você tem 3 finalidades. Primeiro, você vai contextualizar o tema. Isso aqui não vai passar de uma linha. Depois, apresentar a tese, 1,5 linhas, 1 linha. Depois, projeto de texto, 1,5 linhas, 2 linhas. Não tem mais o que fazer sobre isso. Ah, professor, aqui que eu vou retomar. Inicialmente, é possível destacar X como um dos principais fatores relacionados a Y. Ponto. Gastei 1 linha, 1,5 linha para retomada de projeto. De acordo com a citação que você vai colocar aqui no Conteudíssimos, você vai usar 2, no máximo 3 linhas. E na crítica, 2 linhas também bonitinhas. Então, poderosa, quando você diz e coloca um parágrafo muito gordo, é porque ou você exagera na crítica, que é muito grande, ou você exagera no repertório sociocultural desnecessariamente. Então, quando você aprende essas finalidades e coloca um ponto para dividir, contextualizei o tema, ponto, tese, ponto, projeto, ponto. Você aprende a reduzir o seu texto de forma correta, porque não é cortar no final. Quando a gente fala assim, tem que diminuir o parágrafo, o professor fala para o aluno assim, ó, tem que cortar o parágrafo. Aí você olha para o final para tentar cortar aqui no final. Não, você vai cortando por cada etapa dessa. Tudo bom, sua linda? Agora, vou dizer o que eu falei para outra aluna, porque isso é uma dúvida, um problema bom.
O aluno, quando não sabe nada, é uma tábua rasa, ele fica fazendo, sabe o quê? Preocupado de engordar a letra para preencher linha, porque ele não quer ter trabalho de escrever, ou ele acha que não tem, ele quer aumentar a letra. Você está com um problema inverso, você tem muita ideia e está com problema de reduzir. Então, isso quer dizer, poderosa, que você já está muito à frente. Não tem que se desesperar. Agradeça a Deus e vem com o titio organizando dessa forma que você vai ser mais uma lacradora aí. Boa tarde, Titi, meu amorzão. Boa tarde, sua linda Andressa. Quando o tema for referente a consequências, as consequências da busca por padrões de beleza idealizados, isso foi um tema do Enem PPL, eu terei que falar apenas sobre as consequências no desenvolvimento ou posso falar também sobre as causas? Pode falar sobre os dois, sobre as causas e sobre as consequências. Você só perde ponto se você esquecer a consequência e usar apenas a causa. P. Vitor. Boa tarde, Titi. Queria saber se posso colocar a citação na conclusão. Tem algum problema? Já respondi essa, não foi? Que o melhor é você colocar retomada e não uma conclusão. I'm Stephanie. Boa tarde, Titi, tudo bem? Às vezes não consigo introduzir a minha redação com temas como a criminalização do abandono afetivo, que é um tema da plataforma. O que eu faço? Não consigo introduzir minha redação com o tema a criminalização do abandono afetivo. Olha só, uma das formas de você introduzir o tema é você colocar uma definição. Aí você pode colocar assim, a Constituição define como crime qualquer ato de desrespeito à lei que fira a integridade física ou moral do outro. Ponto continuativo. De forma análoga, o crescimento do número de casos de abandono afetivo tem feito com que... Pronto, já comecei para você. É só você continuar. Tá bom, amada? Então, vou ficar por aqui. Deu minha horíssima? Não foi isso? Façam aí o printzice, né? Eu vou ficar aqui para vocês fazerem o printzice. Vou fazer uma cara de hétero protestante para poder vocês fazerem um printzice titio. Chega um pouquinho pro lado. Aqui. Não, porque essa parte do... Isso aqui não precisa ter no print, porque isso aqui eu vou ensinar depois, tá? Aí eu vou esconder essa parte aqui. Gente, depois da manhã, dia 10 de março, é meu aniversário, gente. Né? Faz propaganda do meu cupom aí, dos grupos de Titio 10, pra Titio, né, comprar um bolinho mais gostoso, tá bom? Aquele Red Velvet, aquele bolo Red Velvet, que tem Velvet, que é um negócio vermelhinho, que é a cara, o pipoco do trovão. Não é isso? Vamos lá, então. Seus lindos, vou agradecer aqui os meus amados. Se apresentem aí, gente. Vocês, fala aí. Alô, aqui é o... Fala aí. Racine Felipe e Gabriel. Racine Felipe e Gabriel, um eu chamo que é o meu Cafuçu e outro é o meu Racinezice do coronavírus, o mais lindo do mundo. Vou agradecer você que me acompanha até agora e vou dizer, acredite em si mesmo, produza um texto maravilhoso, eu estou contigo, eu acredito em você, então não é você que vai duvidar, não é mesmo? Um beijo, titio, e um grande abraço, até a próxima.